estamos recebendo aqui em nossos estúdios Edson Montemor. Ele é presidente do Centro Espírita Verdade e Luz, e nós vamos tratar aqui de vários assuntos, principalmente relacionados aos 80 anos, né, do Centro Espírita. Vão acontecer vários eventos, mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Edson, muito obrigado primeiramente pela sua presença, e a gente conversava aqui. Eu gostaria, para os nossos ouvintes, para todos que nos acompanham na rádio, no Facebook e no YouTube, existe muita dúvida, né, acerca de como funciona um centro espírita, o que é o espiritismo. Então eu gostaria que você, na sua abertura, falasse um pouco sobre isso. Bom dia, muito obrigado pela presença. Bom dia, Léo, bom dia aos nossos ouvintes, aos internautas. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, em nome desta doutrina que é libertadora, esclarecedora e consoladora. Muito boa sua pergunta, para a gente desmistificar algumas coisas, né? Primeira coisa, o Espiritismo é uma religião cristã. Cristo é o nosso norte, é o nosso modelo e guia. Estudamos o Evangelho de Jesus e, na verdade, Léo, não sei se você sabe, os nossos internautas, o Espiritismo não nasceu exatamente como uma religião. Kardec, que era, aliás, um católico praticante, um grande estudioso, ele era um cientista, ele era ele participava da Sociedade Parisiense de Estudos Científicos e um grande linguista. E ele se depara com alguns fenômenos e passa a estudá-los. E ele cria uma situação de ter a ciência que está estudando esses fenômenos, com o caráter filosófico, então o que isso pode mudar a nossa vida. E só mais lá na frente ele também admite, ele aceita, né, o aspecto religioso, porque ele não queria brigar com as outras religiões, ser apenas mais uma religião lutando por um espaço. E o sonho dele era que tivessem os católicos espíritas, os protestantes espíritas e os budistas espíritas, todos estudando o espiritismo, estudando esses fenômenos que relacionam o mundo material com o mundo espiritual, e depois cada um professasse a sua fé dentro da sua própria agremiação. Basicamente é isso. Perfeito. E fiquei curioso. Léo, vai ao Centro Espírita Verdade e Luz pela primeira vez. Como que funciona isso? O que vai acontecer? Como que é essa... Muita gente pensa que vai ver um monte de espírito conversando, que vai ter alma penada. Não é nada disso. Nós vamos estar lá reunidos, como os primeiros cristãos, aliás, né? No nosso centro lá de sábado à tarde, o normal é ter palestras. Perfeito. Como se fosse uma missa do padre ou uma pregação do pastor. Uma palestra. Nós vamos pegar um trecho do Evangelho, vamos debater sobre aquele trecho. Nós temos uma oração inicial, temos o trecho da palestra, temos um atendimento fraterno, que é você lá conversar, contar em particular, contar suas angústias, as suas dúvidas, e à medida do possível, dentro da doutrina cristã e com a visão espírita da imortalidade da alma, nós vamos tentar te trazer um pouco de consolo, um pouco de reequilíbrio emocional, para que você sim cuide da sua vida. Nós entendemos que sem Cristo não somos nada, mas que Ele pede, Ele exige de nós que façamos a nossa parte. Ele nos dá o livre-arbítrio. Perfeito. Mas temos que lembrar, vinde a mim aqueles que sofrem, eu vos aliviarei. Quer dizer, você precisa dar o seu passo. Sem dúvida. E essa responsabilidade a gente procura transmitir depois do consolo, evidentemente, né? Você chegando lá, você vai ser acolhido, você vai ser abraçado, você vai escutar uma palestra, e depois, ao longo das palestras e dos vários cursos que nós, principalmente aqui no Verdade e Luz, mas toda a doutrina, né, em todos os centros, o foco é nos estudos, porque a verdade te libertará. Perfeito. Acho que deu para a gente ter uma ideia, né, e tirar algumas dúvidas, como o próprio Edson disse, né? Muita gente tem essa visão que foi criada, né? Como muitas coisas, né? No Brasil, são criadas lendas, podemos dizer assim, que acabam, né, ficando, mas é sempre bom a gente explicar e deixar os ouvintes, principalmente, informados, né, de como, na verdade, funciona, né, e o que é um pouco aí do espiritismo. Edson, 88 anos, é isso mesmo? Vocês vão celebrar no próximo dia 10? Exatamente. Dia 10 de setembro de 1934, fundava-se o Centro Espírita Verdade e Luz, na verdade na casa de um grande trabalhador, de um grande espírito, né, uma alma boa, e
ele criou o albergue noturno na sua própria casa, acolhendo os viajantes que não tinham condições financeiras. E eu estou falando do Policarpo Guilherme, um rio-clarense de grande porte, né? Assim, um grande porte espiritual. E durante todos esses 88 anos, nunca foram interrompidas as atividades. E acho que vale a pena até a gente fazer um paralelo aqui com a Casa do Caminho, né? A Casa do Caminho, que foi a primeira igreja fundada por Pedro e Tiago, em Jerusalém. Na verdade, a Casa do Caminho, a gente fala primeira igreja, a gente logo pensa numa igreja matriz, toda bonita. E, na verdade, era um galpão, um telhadinho, que recebiam as pessoas. Era a primeira casa de acolhimento, onde se praticava o evangelho. Tanto que Paulo, quando chega lá, ele percebe que se fala menos do que ele gostaria do evangelho, porque está se praticando bastante. Ele diz, os doentes de alma, os famintos, sempre existirão na terra enquanto as almas não estiverem esclarecidas. Então a gente nunca pode deixar de esclarecer. E esses são os dois pilares do espiritismo, do cristianismo, como de uma forma geral, que que devemos esclarecer, cuidar, né? Dar o pão para quem tem fome, o pão material, mas se continuarmos apenas dando o pão material, a fome vai continuar. Sem dúvida. Porque os corações não foram esclarecidos. Então nós estamos levando o pão espiritual. E aí sim, com a transformação do ser humano, naturalmente a fome material vai se passar, porque aí a fraternidade vai imperar. Aí não tem motivo para algum irmão estar passando fome, porque os outros irmãos estarão esclarecidos o suficiente para acolhê-los e não precisaremos de grandes agremiações para isso. E nesses 88 anos, com certeza, esses temas, né, serão abordados nessas palestras. Como que vai funcionar? Quais são as pessoas, Edson, que estarão, né, nessa ação, nessa festividade do dia 10? Muito bem. O nosso ciclo de palestras, em comemoração a esses 88 anos de atividade, ela começa no dia 3 de setembro, com Acácio Freitas. Ele, aliás, esteve aqui no sábado passado, nos fazendo uma visita, muito cordial. É um grande palestrante, um grande trabalhador espírita, e ele vem da cidade de Pirassununga. Certo. E o tema é Conversa em Casa. É um tema bastante peculiar, e eu os convido a todos, espíritas ou não, para estarmos lá juntos, falando um pouco do que seria uma conversa em casa, nos moldes do Evangelho de Jesus. Perfeito. No dia 10 de setembro, nós teremos o Orson Carrara. Esse é um escritor de mais de 50 livros, grande palestrante, grande trabalhador na Seara, e ele vem de Matão. Depois temos o Cristiano Portela, no dia 17/9, que vem de Limeira. Cristiano também, grande trabalhador, professor universitário, uma mente brilhante. E, por último, Vinícius Castro, um jovem de menos de 30 anos, que vem de Araraquara. Jovem no corpo material, porque é um espírito bastante vivido, bastante esclarecido, e ele vem nos dar um alento e mostrar que a juventude também abraça essa causa, o que nos traz muita esperança e conforto, né? Sempre às 16h30, né? E como você disse, aberto a todos. Aberto a toda a população, sempre 16h30, é bom que chegamos um pouco antes, claro, né? Mas começamos as palestras às 16h30, aos sábados. Não é o único dia que temos atividades na casa, mas essas palestras que vêm de fora tal, são aos sábados às 16h30, começando no dia 3/9 e indo até o dia 24/9. Perfeito. Edson, você comentou comigo que algumas ações sociais são realizadas, é isso? Sim. Até alguns anos, nós ininterruptamente também estávamos cuidando do albergue, né? Era o nosso braço assistencial. Depois, por motivos N aí, acabou que se criou uma ONG específica para criar o albergue, e nós estamos lá com o departamento assistencial cuidando de perto de 35 a 40 famílias, onde mensalmente distribuímos aquilo que nós falávamos, não só a cesta básica, mas também, principalmente, o pão espiritual. Famílias essas não necessariamente espíritas, na grande maioria não é espírita, muitos sem frequência de alguma religião, e percebemos, outras são protestantes, né, evangélicos, católicos, etc.,
mas percebemos que conseguimos ali congregar todos os corações e essas famílias têm saído de lá muito melhores do que chegaram, têm se esclarecido, a esperança tem aumentado e a gente nota então que o trabalho está sendo feito adequadamente. Muito pouco ainda, mas esperamos que com a ajuda da comunidade consigamos atingir mais pessoas e com maior qualidade de abordagem. Edson, gostaria de agradecer a sua presença e gostaria que você reforçasse o convite, então, para todos que quiserem, né, se interessarem para participar dos 88 anos, né, do Centro Espírita Verdade e Luz, que vai ser comemorado no próximo mês. Muito bom. Eu gostaria até, se me permite, Léo. Fique à vontade. Existe uma das questões do livro dos Espíritos, é o livro basilar, né, que criou toda a estrutura metodológica de ensino do Espiritismo. E uma das perguntas que Kardec faz aos Espíritos é: se todas as filosofias elas se entendem como as melhores para se atingir os corações e iluminar as mentes, como descobrir realmente qual é a melhor? Lembrando que os Espíritos que estão ali respondendo estão codificando o próprio Espiritismo. Naturalmente seria de se esperar que eles falassem, claro, o Espiritismo, mas não. A resposta é muito clara e vem de encontro aos anseios das almas mais puras. Eles dizem assim: aquela que mais homens de bem criar e menos hipócritas. Então, a melhor religião não é o Espiritismo, não é o catolicismo, não é nada. É aquela que mais homens de bem criar e menos hipócritas. E o lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Não é fora do Espiritismo não há salvação, é fora da caridade não há salvação. Porque quando Cristo nos pede nos mostra que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que sem Ele nós não atingiremos o reino do Senhor, é claro que não é no personalismo do Cristo, é nas atividades que Ele faz. E o que Ele praticou? A caridade na sua mais perfeita expressão. Então, com isso, eu gostaria de novo desmistificar essa questão do Espiritismo e lembrar que acolhemos com muito carinho. Você não precisa deixar de frequentar a sua igreja, mas passa para conhecer, escute uma palestra de uma forma diferente, com uma abordagem um pouco diferente, e vai ser sempre agregador. Nós tivemos sábado passado na palestra, e provavelmente teremos no sábado que vem, o coral da Igreja Messiânica, que vai lá nos prestigiar e abrilhantar ainda mais essa festa nos céus. Edson, muito obrigado. Parabéns aí pelos 88 anos e que esse trabalho possa aí ficar durante muito mais tempo, né? Mais 88 anos e sempre, como você disse, né? Cada um com a sua individualidade, mas sem essas lendas aí que realmente não tem mais sentido. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Léo, e aos internautas pela sua audiência. Muito obrigado.